Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Podem tomar o seu assento. O Pai faz presente na casa. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua rica e doce presença em nosso meio. Senhor, a tua palavra será ministrada nessa noite. Como o Senhor faz presente em nosso meio, continua, papai. Eu te peço humildemente, Senhor, me esconda atrás de ti, para que o Senhor Espírito Santo de Deus me usa, para que possa falar poderosamente nesta noite com a tua igreja, Senhor. Pai, é necessário, Senhor, que o vaso diminua. Pai, acrescenta sobre a minha vida a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Tu tem liberdade para ministrar sobre a tua igreja, Senhor. Pai, tu sabes, Senhor, que a minha voz só consegue chegar até os ouvidos. Mas, Senhor, como foi orado, as cadeias foram quebradas, a corrente foi arrebentada. Então, o Senhor tem liberdade de penetrar em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, e fazer tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, Senhor. Pai, abençoa o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda, o nosso vizinho da frente, o nosso vizinho do fundo. Abençoe eles, Senhor. Assim como eu tive um encontro contigo, que eles possam ter a oportunidade de ter um encontro contigo, Senhor, e entender que o Senhor Jesus é a nossa verdadeira razão de viver, Pai. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema nessa noite é refinado pelo fogo da aflição. Talvez você tenha passado em sua vida por uma aflição. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Deus está te refinando, Deus está nos refinando para trazer mais perto dele. Eu tenho orado a Deus, falar, Senhor, que nós sejamos uma igreja que crescemos muito em conhecimento. Mas antes de eu e você, nós crescemos em conhecimento, nós vamos crescer em lágrimas, pela ansiedade de estar em sua presença. Porque quantas pessoas que você conhece, que cresceu no conhecimento, mas se perdeu, não derrama mais uma lágrima na presença do Senhor. No seu eu do conhecimento, do seu eu do seu achismo, se distanciou do Pai e se acha o dono da razão e se acha que tudo aquilo que ele sabe é o suficiente. Mas as lágrimas diante de Deus não se derrubam mais. Então que nós como igreja, eu e você, nós possamos ter a sede de querer crescer sim no conhecimento, mas jamais percamos as lágrimas de derramar na presença do Senhor. Lágrimas de apaixonado pela sua presença, mesmo em meio às aflições que a vida possa causar, mesmo sendo refinado pelo fogo as lágrimas, mas completamente apaixonado pela presença de Deus. Talvez você que está aqui nessa noite, ou você que está me assistindo, ou vai me assistir, talvez você está sendo reafinado, talvez você está passando pelo processo do fogo da aflição. Mas eu quero dizer algo para você, essa aflição não é para acabar contigo, essa aflição é para trazer você para perto dele. Mas infelizmente, em meio da aflição, muitos correm. De vez correr para perto de Deus, correm para longe dele, corremos de uma forma errada. A aflição em nossas vidas às vezes acontece para nos trazer mais perto dele. Eu te pergunto, se você está passando por uma aflição, não sei qual seja qual for, ela tem te aproximado de Deus ou tem te distanciado de Deus? Esta paixão pela presença é como uma vitamina espiritual para a nossa sobrevivência em Deus, para a nossa sobrevivência no nosso ministério, para a nossa sobrevivência no nosso chamado. Muitas vezes eu e você, nós abandonamos o barco porque falta intimidade com o Pai, intimidade com a presença. Sermos apaixonados pela essa doce presença. Muitas vezes somos refinados para permanecer nele, sem interesse algum, mas apenas pelo interesse de estar com ele. Onde podemos cantar de verdade, quando eu e você nós entendemos, e que foi ministrado nesses louvores que cantou aqui nesta noite, que nós quando entendemos isso, verdadeiramente vale a pena gastar a nossa vida por ele e com ele. Eu vi uma palavra hoje, uma frase de um pregador. Ele dizia mais ou menos assim, deixa eu me recordar. Ele dizia que nós somos como uma taça para o Senhor Jesus. Imagina assim, você é como uma taça para o Senhor Jesus.
E nessa taça, durante o decorrer da sua vida, o Senhor Jesus vem e derrama o seu amor sobre nós. Sinta o amor do céu sendo derramado sobre você nessa noite. Sinta o amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre você nessa noite. Só que quando ele derrama essa taça, e essa taça está transbordada, sabe o que o Pai faz? Ele vem buscar o amor que ele derramou sobre você. Ele vem buscar o amor que há em nós. Porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então o amor que é derramado em nós, ele vem buscar para ele. Então entenda, ser refinado pelo fogo da aflição é nos trazer mais perto dele. É nos tornarmos mais semelhante a ele. Por isso que muitas vezes eu e você, nós, vamos passar pela refinação do fogo da angústia, da aflição. Não tem como fugir das aflições. Sabe por que não tem como? Porque você é um escolhido dele, você é um chamado por ele. Abra comigo lá a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 48, versículo de número 10. Isaías 48, versículo de número 10. Quem achou vai dando glória a Deus. Aleluia. Para você ver que não são palavras minhas, são palavras de Deus, do profeta Isaías, que Deus usou para falar que eu e você, nós, seremos refinados pelo fornalha da aflição. Diz assim: eis que eu mesmo te refinei, todavia não como prata, eu te provei na fornalha da aflição. Muitas vezes iremos passar por aflições, muitas vezes iremos passar por angústias, mas entende, a aflição não nos destrói, a aflição é para nos transformar. A palavra-chave nesta noite, para que você possa mastigar, é refinamento dos céus sobre as nossas vidas. Há momentos em que o fogo da vida parece insuportável, parece que não vamos aguentar. Situações que testam a nossa fé, o ânimo, o cansaço e até o entendimento. Mas é justamente nesse período que Deus trabalha de forma mais profunda em mim, em você e em nós. Assim como o ouro purifica o fogo, nós também somos moldados nas fornalhas da aflição. Muitas vezes passaremos por aflições, entenda, para que nós sejamos moldados por Ele. Ele diz na sua palavra em Isaías. E o mais lindo é que mesmo dentro do fogo, mesmo dentro dessa aflição que talvez você está passando, ou que você vai passar, porque não tem como nós fugirmos, não tem como nós por pegar atalho. É bíblico, nós vamos passar por aflições. Mas o mais lindo no meio de tudo isso é que no meio dessa aflição, deste fogo, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. Porque a Bíblia diz, em Daniel, capítulo 3, que havia 3 jovens que passaram pela fornalha de fogo, e lá era fornalha de fogo real, de fogo que queimava verdadeiramente o corpo. Mas naquela fornalha de fogo, jogaram 3, mas tinha 4 homens, porque o 4 homens era o Senhor, e o Senhor estava com aqueles 3 jovens. E eu já quero dizer para você, nessa aflição que você está passando, Deus está contigo. Deus está te refinando, Deus está te preparando para coisas maiores, para as coisas grandes. A pressão que transforma. Entenda uma coisa, Ele também está conosco, nos sustentando, nos protegendo, nos refinando o nosso coração. Talvez o processo da aflição dói, mas o resultado é precioso. Ei, assim como o diamante, você sabe que para o diamante, para poder ser feito, ele passa pelo processo da refinação, ele passa pelo processo, um processo intenso de refinação. O cristão, eu, você, nós, somos fortalecidos na adversidade. É na adversidade que nós somos fortalecidos. E Deus permite que certas pressões para extrair o melhor do nosso caráter. Deus permite as pressões para extrair o melhor da nossa fé. Deus permite as aflições para extrair o melhor da nossa dependência dEle. Às vezes é na dor
que descobrimos forças que nem sabíamos que tínhamos. Às vezes é na dor. É na dor. Talvez você que está aqui nessa noite, você está passando por um processo de dor, ou tem passado por esse processo de dor. Eu quero dizer algo para você. Esta dor é para deixar você mais forte. Essa dor é para te preparar para adversidades que ainda virão maiores. E você irá sobressair nesta dor. Essa dor nunca vai ser para nos paralisar. Entenda isso. A dor da aflição que talvez você está passando não é para te paralisar. Não permita ser paralisado por aquilo que Deus já soprou sobre a tua vida. Deus já soprou algo dele grande na sua vida. E eu estava na madrugada, o Espírito Santo falava muito forte no meu coração. Falou: filho, eu soprei algo grande sobre a igreja, mas por causa da dor, eles têm recuado, eles têm paralisado, eles têm parado. Diz para ele, filhos, que eles venham entender que essa aflição é que eu estou moldando, porque eu quero colocar coisas grandes. E como receberemos coisas grandes se na aflição, de vez que correr para ele, fugimos dele? Deus permite certas pressões para extrair melhor de nós. É nas dores que descobrimos forças que não sabíamos que tinha. É no silêncio que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. É no silêncio. Para nas madrugadas, se você acorda nas madrugadas para orar. E se não tem esse costume, começa a ter. Quando está tudo em silêncio. Ninguém, nenhuma distração para te atrapalhar. E de repente você escuta uma voz suave, serena, soprando em seu ouvido e falando contigo. Ele pede para dizer para algumas pessoas aqui, ele fala agora forte, expressando no meu coração: eu tenho saudade do silêncio que eu tinha contigo. Eu tenho saudade quando você era mais sensível para ouvir a minha voz. Tenho saudade quando você me obedecia fácil. Mas hoje você anda tão turrona, tão desobediente, tão cheio de si, tão cheio de razão. Ele pede para dizer: não é do seu jeito, é do jeito dele. Descobrimos forças que não sabíamos que tinha. Entenda uma coisa nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus: quando a pressão apertar, não murmure. Quando a pressão bater sem dó, e eu falo de experiência própria, eu passei por várias aflições de vida da minha vida. Falo de experiência própria, quando ela bater sem dó, não murmure. Pergunte: Senhor, o que queres me ensinar em meio de tudo isso? O que eu preciso aprender, Senhor, em meio de tudo isso? Me ajuda como seu aluno, Espírito Santo, a aprender rápido, que eu quero passar aprovado no meio dessa aflição. Não recue no meio da aflição. Não murmure no meio da aflição. Deus, Ele é o nosso lapidador. O lapidador sabe exatamente onde tocar. Ele sabe onde tocar em mim, Ele sabe onde tocar em você, Ele sabe onde tocar em nós, para te dar forma, para te dar o brilho dEle. Ele sabe onde tocar. Alcance seu carro, Senhor, o motorista. Alcance ele para ele venha ter um encontro contigo, Senhor. Para entender que a vida dele, o Senhor tem propósito na vida dele. Alcança, Senhor. Entenda, igreja. O lapidador sabe exatamente onde tocar para dar forma, para dar brilho. É a pedra da mesma forma. O Senhor toca em áreas específicas em nossas vidas, aquelas que precisam ser ajustadas para que refletimos mais a sua glória. Por isso que precisa, às vezes, passarmos para aflição, porque em meio à aflição nós corremos dele. Imagina quando estiver tudo bom, aí nem para ele você vai querer vir mais. Entenda, no nome de Jesus. Ele se ajusta para refletirmos mais a sua glória. O seu toque muitas vezes pode até ferir, mas é um toque de amor, é um toque de propósito. Lembra de Jacó quando brigava com o anjo? A Bíblia diz que Jacó brigava com o anjo, entrou naquela briga como um titulado como enganador, com medo de ser morto pelo seu irmão, que estava tendo um encontro com o seu irmão.
mas naquela briga, Deus tocou em Jacó, Deus mudou o nome de Jacó. Jacó não era mais conhecido como Jacó, mas como Israel, e aquele toque fez Jacó andar mancando para o resto da vida. Quantos de nós, não está aqui, mas o Espírito Santo no meu coração para dizer, quantos de nós não manca mais, espiritualmente falando pelo Senhor, porque esqueceu do toque que um dia Ele deu em você. E o toque que Ele deu em você foi para entender que eu e você não somos mais de nós mesmos, mas somos dele. Dele. O seu toque pode até ferir, mas é um toque de amor, é um toque de propósito. Permita que Deus trabalhe em você, mesmo quando o processo doer. Entenda, no nome de Jesus, cada corte é um passo, um rumo à minha transformação, à sua transformação, à nossa transformação. Cada corte dado pelo Pai não é para te matar, é para deixar você lapidado, parecido com Ele. Oh, Senhor, o valor, igreja, nasce na dor. O diamante lapidado tem um valor inestimável. Assim também somos nós, após passarmos pela fornalha das aflições. Ficamos mais maduros, ficamos mais sensíveis, mais preparados para cumprir o propósito divino. Deus usa as lutas, as dores, para nos tornar mais empáticos. O que seria isso? Para nos colocarmos mais no lugar das pessoas e julgarmos menos. Nos tornarmos mais sábios, nos tornarmos mais parecidos com Cristo. O que eu quero trazer para a minha vida, para a sua vida nesta noite? Lembre-se, cada lágrima em meio à aflição rega um novo nível de fé. Cada lágrima em meio à aflição rega um novo nível de fé. Nada do que você vive ou está vivendo é em vão. Não, nada é em vão. A sua aflição não é em vão. Entenda isso no nome de Jesus. As nossas aflições não é em vão. Eu quero dar para você alguns exemplos bíblicos para você entender que os escolhidos vão passar por aflições. Não tem como. A não ser que você que não quer ser escolhido. Mas se você está aqui é porque você entendeu que não foi você que escolheu ele, mas foi ele que escolheu nós. Então por isso que você está aqui, para entender. Então eu quero dar exemplos bíblicos que passaram por aflições. José foi traído, preso, esquecido, mas Deus levantou como governador do Egito. José passou por um duro processo da aflição. Abraão foi levado sozinho para o monte. Foi ele, o filho. Imagina você acordar de madrugada, pegar o seu filho sem avisar a esposa, falar, estou levando o meu filho para sacrificá-lo. E ele não sabia que lá Deus ia prover o cordeiro, mas ele foi com o coração obediente, porque ele entendia que o filho não era dele. Era apenas um momento que Deus dá para nós cuidarmos. É apenas um momento. E Abraão entendeu então ele saiu de madrugadinha. Olha a aflição desse caminho, desse duro caminho, de ir até aquele monte, e sacrificar esse monte, subir aquele monte, e sacrificar o seu filho. Imagina a aflição que esse homem passou. Imagina a dor, um aperto no coração, mas ele estava convicto que Deus ia prover o cordeiro. E naquele momento, quando ele ia imolar o menino, a Bíblia diz que estava ali o sacrifício, um cordeiro amarrado. Como aquele cordeiro subiu no monte? Deus provê um coração obediente em meio à aflição. Deus provê em meio às dores, Ele provê, Ele cura, Ele restaura. E naquele exato momento, Abraão saiu de lá do meio da aflição para o propósito que Deus queria com ele. Entenda, por favor. Há um propósito de Deus para contigo no meio desta aflição. Ela não pode paralisar você. E por que você tem permitido ela paralisar? Há anos.
E Deus, na madrugada, me levou em Josué. Josué estava triste pela causa da dor do luto. E como dói a dor do luto. A dor do luto não é insuportável, não passa. Ela só alivia, mas não passa. Só o Espírito Santo joga o bálsamo lá para curar de vez em quando, mas não passa. Sempre a dor do luto vem. Hoje mesmo eu senti dor do luto, saudade da minha irmã, dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe. Não passa a dor do luto, não tem como passar. A vida vai gerar momentos que você vai lembrar da dor do luto, não tem como. Mas até a dor do luto é um propósito. A luta só não pode parar você. Aquilo que o céu já escreveu aqui nessa terra. Entenda isso. Passar não vai. Não vou te contar mentira, não. Dói até hoje. Mas o Espírito Santo dá o bálsamo e faz onde nós conseguimos força para continuar. Nós levantamos, sinta ser curado por ele e vamos embora. Saudade vem, mas aí o Senhor dá aqueles momentos gostosos para lembrar da saudade e vamos de novo para frente. E lá estava então Josué, com a dor do luto, chorando. Ele perdeu o chefe dele, ele perdeu o líder dele, ele perdeu o amigo dele, ele perdeu o homem que ele se espelhava, o homem que era referência para ele é o homem que era tudo para ele estava juntinho de Moisés. De repente Moisés foi para a glória, e Josué ficou chorando no luto. O que aconteceu? Em meio da aflição, Deus levantou ele para ser o sucessor de Moisés, e ele, mais Caleb, tomou posse da terra prometida. Por quê? Porque o luto não parou Josué. Por mais que doa, o luto não pode nos parar, igreja. No nome de Jesus, o que o céu escreveu para você nessa terra é algo grande. Não permita, no nome de Jesus. Aí então, da madrugada, o Espírito Santo me levou a Ana. Ana passou por aflições. Ana passou por acusações, por tiração de sarro, por Penina. Você sabe, Ana não poderia ter filho. E Penina humilhava Ana. E Penina irritava Ana. Mas Penina não impediu, mesmo em meio à aflição, que o processo em Ana se tornasse real. Ana chorando no templo, buscando a Deus. E o sacerdote achando que ela estava embriagada. Não se preocupe que as pessoas achem de você. Seja doidão por Jesus, seja apaixonado por Ele, que se exploda que os outros pensam. Eu quero crescer cada vez mais apaixonado por Ele. Devo satisfação a Ele. Então, Ana, no meio do choro, aos prantos, você está dizendo que ela estava embriagada. Ela fala, não, é minha aflição, dói muito. Aí o Espírito Santo soprou, diz para ela que o pedido dela será concedido. A infertilidade não paralisou Ana. Ela gerou um menino lindo, Samuel. Ela deu esse menino para Deus, ó Deus. Imagina você pegar o seu filho e entregar para Deus. Só que a Bíblia vai dizer que depois ela teve mais 5 filhos. 3 meninos e mais 2 meninas. Quem era estéril, quem sofria aflição. Mas a aflição, a fornalha da aflição, o refinamento da aflição não paralisou Ana. Paulo e Silas, citado aqui no louvor. Em meio à aflição, depois de levado várias chibatadas, depois de ter apanhado imerecidamente, somente por estar anunciando o evangelho, apanhado, levado várias chibatadas, com o corpo ensanguentado, com o corpo marcado, totalmente desfigurado, totalmente sem força, debilitado em altas horas da madrugada. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas murmurou, que Paulo e Silas reclamou, que Paulo e Silas deixou de servir Jesus. Não, sabe o que Paulo e Silas fez? Naquela cadeia, um culto de louvor a Deus. Um culto de louvor a Deus. Sabe o que aconteceu? Cadeias quebraram, correntes despedaçaram, e Paulo e Silas viram o impossível acontecer. Quer ver o impossível de Deus acontecer na sua casa? Não deixe então as aflições paralisar você. Faça um culto de louvor dentro da sua casa. Coloca os seus para louvar, coloca os seus para adorar.
você vai ver cadeia sendo despedaçada e o jugo sendo quebrado. Glória, glória a Deus. E aí, o Senhor me levou ao de todos que passou por aflição, o maioral de todos, Jesus. Ao suportar a cruz, Ele trouxe salvação eterna. Todas essas pessoas que eu falei foram provadas, mas também foram aprovados por Deus. A pergunta que eu te faço pelo Espírito Santo de Deus, nas aflições que você está passando, você está sendo aprovado ou reprovado? Deus quer bater o carimbo assim, ó. Você é aprovada minha. Mas há um preço de renúncia para ser pago. O que eu quero trazer para você, para mim, para nós nessa noite. Se Deus fez isso por eles, também está agindo em você. A dor de hoje será testemunho de amanhã. A fornalha da aflição é trabalhar de Deus em nós, para Ele. Se esses homens que eu todos citei passaram por aflições, e todos os homens que eu citei passaram por aflições, por quê? Porque eles foram escolhidos, eles foram chamados. Você é uma escolhida, você é um escolhido, você foi chamado, você também tem um chamado. E Deus quer muito mais que eu e você estejamos aqui. Ele quer muito mais de nós. Eu quero concluir. A fornalha da vida não são castigos. Não são. Aleluia, Jesus. São oficinas de transformação. A luz está apagando. Preciso contratar um eletricista para arrumar aquele bocal. Que vergonha. Na live. Pode deixar apagado. Apaga. Tuc. Aí, glória a Deus. Estão me enxergando? A fornalha da vida não são castigos. São oficinas de transformação. Deus não nos refina para nos destruir, mas para revelar o brilho da sua glória em nós. Ele nos escolheu, não para que vivêssemos sem dores. Não tem como, igreja, viver um evangelho sem dor, mas que em meio a elas fosse moldados segundo o seu coração. Confie no processo, que o fogo aqueça. Confie no processo, e ainda que o fogo aqueça, o oleiro não te abandonou. Ele está no controle. O resultado dessa angústia, o final desta angústia, será algo precioso, duradouro e cheio de propósito. O processo de Deus o processo de Deus é eu, é você, é nós. Sempre será para nos transformar em pessoas melhores, inclusive semelhantes a Ele. O seu toque em nós, por mais que doa, na maioria das vezes, tem um propósito grandioso dos céus, que é nos sermos instrumento do brilho da glória de Deus. Aleluia! Ser refinado pelo fogo é entendermos que a nossa vida só tem sentido vivendo o que o céu determinou para nós vivermos. É cumprir o propósito divino, é viver o centro da vontade dele, mesmo que para isto doa em nós. Isto é ser refinado pelo fogo da angústia. Ser refinado pelo fogo é viver para ele, mesmo sem entender o caminho. É renunciar a nós mesmos em busca de mais intimidade com ele. Isso é ser refinado pelo fogo. Ser refinado pelo fogo, na maioria das vezes, irá custar as nossas lágrimas e um coração contrito. Ser refinado pelo fogo é não acordarmos bem algumas vezes. Algumas vezes eu e você, nós não vamos acordar bem. Mas por causa do chamado que carregamos, mesmo não estando bem, estaremos sempre disponíveis para Ele. Isto é ser refinado pelo fogo da angústia. Ser refinado pelo fogo. Eu escrevi isso aqui em lágrimas, igrejas madrugadas. Ser refinado pelo fogo é permitir que o nosso orgulho, que o nosso eu seja reduzido a quase nada. E a humildade do céu prevaleça em nós. Ser refinado pelo fogo é perguntar para nós mesmos: Jesus,
No meu lugar, o Senhor fazia isso que eu estou fazendo? Isto é ser refinado pelo fogo. Ser refinado pelo fogo é entender na profundidade que não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ser refinado pelo fogo é acreditar que possamos andar sobre as águas, não por causa da nossa força, mas por causa da palavra dele. Ser refinado pelo fogo é entender que teremos a melhor pesca das nossas vidas, seremos prósperos, mas não por causa do nosso talento de trabalhar e de pescar, mas por causa da sua palavra. E somos obedientes. Ser refinado pelo fogo é entender algumas vezes iremos cair, mas não vivemos prostrado por causa da queda. Ser refinado pelo fogo é jamais perder a chama que um dia queimou em nós. Como está essa chama? Como está? Todos nós vamos passar pela refinação do fogo. Todos nós. Não te conto contando o evangelho aqui de historinha, não. Não tem como. Todos nós vamos passar pela refinação do fogo. Mas tudo que Deus faz em nós simplesmente é por amor. Para nos trazer mais próximo dele. Olha, entenda, por favor. Entenda isso. Viva com prazer nessa terra. Viva com prazer. Passeie, jogue bola, leva a família para a praia. Viva com prazer. É de Deus isso. Mas nunca vá sem a presença dele. Nunca vá sem a presença dele. Entenda isso, por favor. Viva com prazer nesta vida, mas que este prazer esteja aliançado nele. Caso contrário, não será prazer, será vaidades. Será vaidades. Não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi a vós para que vá e dá frutos. Não é errado se divertir nesta vida. Errado é deixar Deus fora da diversão. Em algumas vezes, aflições das vidas surgem para nos aproximar mais dele e não distanciar dele. Quero orar por você. Eu acabo aqui. É você e Deus agora. Se você está passando por uma aflição, Deus quer te trazer para mais perto dele e jamais para se distanciar dele. Se você pode se colocar de pé e curvar a sua cabeça. Antes de cantarmos um louvor, eu quero orar por você, uma oração rápida. Nós vamos cantar um louvor depois nós vamos ter uma oração profética sobre a sua vida. Mas entenda, Deus está nos refinando para algo grande da parte dele. Feche os seus olhos, curva a cabeça. Receba esta oração antes de nós adorarmos a ele. Recebe que essa oração venha arder no seu coração, como ardeu no meu, quando eu escrevi. Senhor Jesus, eu oro pela tua igreja nessa noite, Pai, em nome do seu Filho. Mesmo quando o fogo arder e a pressão parecer insuportável em minha vida, na vida da sua igreja, ajuda-nos, Senhor, a confiar em ti. Ajuda em confiar que tu está trabalhando em nós. Refina, Senhor, o nosso coração. Molda, Senhor, cada vez mais o nosso caráter. Faça, Senhor, nos brilhar com a tua luz. Pai, em nome do seu Filho Jesus, que nós, como igreja, nunca fujamos do seu processo, mas que aprendemos a ver que cada dor é uma oportunidade de ser mais parecido contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.